pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar sobre coisas boas. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o processo de desfraude da Melissa, que finalmente foi concluído com êxito. E eu vim dar algumas dicas para vocês que estão começando, que estão pensando em fazer o desfraude dos filhos. Porque eu lembro que quando a gente iniciou o processo, apareceu um bicho de 7 cabeças e na verdade não tinha nada de bicho de 7 cabeças, tá? Bom, eu fiz já 2 vídeos aqui no canal e eu fiz também lá do. Acabei colocando, acho que no blog. Eu vou deixar aqui vou deixar o link no card. Um falando sobre um quadro que eu tinha montado de desfraude da Melissa. E contei um pouquinho no outro vídeo sobre como que foi o processo de desfraude diurno. Honestamente, eu não tava pensando em iniciar processo de desfraude na noite dela, mas foi uma coisa assim que veio muito naturalmente, veio dela. Então eu acabei deixando, e graças a Deus, assim, foi uma coisa muito tranquila, foi muito rápido. E hoje eu posso dizer assim que estamos, graças a Deus, concluídos, porque já faz um mês que a Melissa não usa mais fralda à noite. Então eu vim contar mais ou menos o que aconteceu. Bom, a Melissa ela ficou doente, eu contei pra vocês lá no vídeo do porquê que eu tinha sumido. Ela ficou doente, ela ficou internada. E no meio dessa internação, no primeiro dia, a Melissa, ela tava usando fralda normalmente, tá? Ela usava fralda à noite. E pra sair também pra lugares muito longes, eu acabava usando fralda. Só que eu já tinha começado a perceber que quando a gente saía, por exemplo, assim, eu tive que ir no médico com ela e tal. E algumas vezes eu ia de ônibus e às vezes no meio da rua ela com fralda, eu falava, ela como é que quer fazer xixi. Aí eu, filha, você já tá de fralda? Não quero ir no banheiro, quero ir no banheiro. E assim, eu tinha que arrancar a fralda dela, às vezes, tipo, no meio do banheiro público mesmo. Segurava ela pra ela fazer xixi, porque ela não queria fazer mais na fralda, então ela tava começando a se recusar. Isso começou quando ela fez 2 anos e 5 meses. 2 anos e 5 meses ela começou a pedir exatamente todas as vezes que queria ir no banheiro. E ela começou a se recusar a usar fralda. À noite ela ainda usava tal pra dormir, mas assim, com aquela um pouco de recusa. Mesmo com a fralda, ela já tava começando a acordar à noite, de madrugada, pra pedir pra ir fazer xixi. Mas era uma coisa assim, que era um dia e, sei lá, um dia fazia isso, nos outros ela fazia ainda xixizinho na fralda quando a gente saía, ou então ela segurava bastante, tá? À noite, por várias vezes, a fralda dela começou acordava seca, era a mesma coisa, tava amassada, tá? Então foi assim, começou a ser um processo bem natural, mas assim, a minha intenção era começar o desfraude dela noturno até os 3 anos de idade. Eu não tinha muito problema com usar fralda à noite. Mas durante a internação no hospital, no segundo dia, a Melissa... No primeiro dia eu não vou dizer porque ela dormiu com fralda, porque ela tava muito cansada, a gente tinha acordado super cedo, ela tinha tomado muito medicamento. Então, assim, no primeiro dia ela ficou normal de fralda, no segundo dia ela acordou 3 horas da madrugada, pedindo desesperadamente pra fazer xixi. E então eu levei ela no banheiro, ela tava de fralda, mas ela não quis fazer xixi na fralda. Eu levei ela no banheiro e ela fez xixi. Só que eu tava com tanto sono, eu tava muito cansada, eu tava com tanto sono que eu acabei esquecendo de colocar a fralda nela pra ela dormir de novo. E nesse dia ela dormiu até quase 10 horas da manhã sem a fralda. E eu, doida, não tinha lembrado. E ela fez xixi ela fez xixi na cama, mas isso era quase 10 horas da manhã. Aí eu lembrei, eu falei, nossa, ela fez xixi na cama, porque eu esqueci de colocar a fralda. Desde então, ela se recusa a usar fraldas à noite. Ela não queria colocar de jeito nenhum. No terceiro dia, ela não quis colocar. No quarto dia, também ela não quis colocar. E a gente veio pra casa, também ela não colocou mais nada. Ela teve... Então, foi assim, foi um processo dela, tá? Ela que decidiu, ela já tava mostrando que já tava conseguindo segurar bastante o xixi dela à noite. Mas assim, foi algo tão natural que pra mim eu fiquei meio surpresa. Porque eu não precisei fazer nada durante a noite, assim, pra ela sair das fraldas. Foi uma coisa dela. Então, assim, uma dica pra todo mundo que estiver começando, eu sei que tem muita mãe que fala assim, eu vou tirar da fralda de manhã, eu vou tirar a fralda à noite. Eu acho que
pode ser uma coisa boa, mas se seu filho estiver totalmente preparado, porque se ele não tiver, ele vai ficar muito, ele vai ficar muito frustrado. Então, assim, se você puder fazer o processo primeiro de manhã, de dia, né, da fralda de dia, e depois fazer o porque ele já vai perceber que se ele de manhã ele consegue segurar o xixi, à noite ele vai conseguir, ele vai começar a pedir. A Melissa, ela já tá há 1 mês, ela teve alguns escapes, eu não vou ser hipócrita de falar que ela não tem escape. Quando ela tá brincando muito, assim, por exemplo, no dia, ela tá brincando muito, às vezes ela esquece, realmente, ela faz xixi. Teve dias, assim, que ela fez 2, 3 vezes xixi, porque ela tava muito empolgada, fazendo, sei lá, brincando de uma determinada coisa que ela gosta muito, brincando com os priminhos, então, assim, às vezes ela esquece. Nesses dias eu tenho que lembrar ela cada vez mais. E à noite eu tive, eu acho que 2 ou 3 escapes, assim, em 1 mês. Mas é uma coisa normal que acontece. Eu não fico frustrada por causa disso, até porque eu acho que é uma coisa que acontece normalmente. Às vezes crianças mais velhas mesmo conseguem fazer isso. E eu acho que hoje ela tem 2 anos e 7 meses. Ela é totalmente desfraldada. Pra mim é uma coisa assim gratificante, porque foi uma coisa dela. Eu não tenho peso na consciência de falar que eu forcei ela a sair das fraldas, tá? Então, se eu deixar dicas pra vocês, assim, eu deixaria: respeite o tempo do seu filho, respeite o seu filho, porque não é fácil uma mudança tão drástica. Como eu falei, eu tinha uma meta de até 3 anos tirar a fralda dela, porque eu acho o ideal, tá? Sei que tem crianças que só saem das fraldas depois dos 3 anos, sei que tem crianças que ficam até mais tempo de fralda, mas eu acho assim que em relação a desenvolvimento mesmo, uma coisa boa dos 3 até, sei lá, 3 anos e meio, ter que tirar essas fraldas, porque eles já estão preparados para isso. Como ela conseguiu adiantar esse processo, meu próximo objetivo vai ser a tirada da chupeta ou da mamadeira, tô vendo ainda como que a gente vai fazer. Mas assim, eu quero fazer tudo por fase. Eu acho que é uma coisa assim que a gente tem que aproveitar. Claro que é maravilhoso você não ter mais que comprar fraldas. Eu passo no corredor das fraldas e eu me sinto assim, tipo, livre estou. É uma coisa assim meio que Frozen, mas é muito, muito, muito bom. Mas é muito melhor quando você faz uma coisa e ter a certeza, aquela consciência limpa de que foi uma coisa, um processo natural. Porque ele vai acontecer um processo natural, tá? Então, fica aí de dica para todo mundo que estiver tentando. Tenta trabalhar sempre com coisas assim do cotidiano, mas que sejam lúdicas, brincadeiras mesmo. Ter esse apoio da escola é muito importante, mas assim, gente, se você tem na cabeça que você quer tirar seu filho da fralda, não desiste. Por mais que seja difícil, não desiste. A não ser, porque assim, por exemplo, se eu tenho que passar a segurança pro teu filho de que você sabe que ele tá pronto para aquilo. Se você tiver com dúvida, ele vai ficar com dúvida e ele não vai conseguir. Vai gerar uma frustração nele que, nossa, você não tem ideia, vai ser muito ruim para ele. Então, a melhor coisa que você tem que fazer mesmo, se você tem a decisão, você tomou a decisão de que você vai tirar seu filho da fralda, então você vai e tira, tá? Pode demorar 1, 2, 3, 4, 5, 1 ano, mas você tira essa fralda, tá? Mas assim, quando você perceber, tiver essa ideia de tirar a fralda, você respeite primeiro seu filho, tenha essa empatia com ele, de que ele é uma criança, que pra ele vai sofrer, pra ele vai ser uma coisa difícil. Ele não vai se sentir bem fazendo xixi na roupa. Ele não vai se sentir bem fazendo xixi, cocô na roupa. Porque é uma coisa que ele não estava acostumado. Então, assim, explique, converse com ele. Trabalhe com ele no lúdico mesmo, assim. Se vocês quiserem pegar o quadro lá, tá no meu blog. É só mudar, sei lá, se for menino, colocar a figurinha de menino. Eu acho que é uma coisa super válida. Eu vi muitas, muitas mamães que já chegaram em mim e falaram: Paloma, foi super válido esse quadro e tal. Então, assim, são coisas que acabam funcionando, são coisas tão pequenas que funcionam grandemente, tá? Então é isso aí, gente. Finalmente saímos das fraldas, não temos mais que usar. A Melissa está completamente desfraldada. Agradeço a todas. Se vocês tiverem dúvidas em relação ao desfraude, sei lá, que eu acabei não falando aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou responder uma a uma pra vocês. E aí, qualquer coisa, se tiver alguma, sei lá, alguma outra dúvida no que ajudou no processo, se precisar, eu faço um vídeo falando exatamente sobre isso, tá bom?
Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.